A paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Amém, graças a Deus. Hoje é 24, né? De maio. E nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre a família. Que delícia. Espero que seja delícia para todo mundo. Amém? Ao longo desse mês, temos tido diversas falas a respeito disso. E amanhã nós teremos um experimento disso. Então, os homens corajosos que se inscreveram virão aqui aprender alguma coisa. Diácono Gleneci está com a missão de ensinar. Eu estou muito na expectativa, na verdade, porque meu marido vai cozinhar. Primeira vez. E meu filho também. Não, mas o filho já sabe algumas coisas, não vale. Meu pai, João, né? João vai participar. Júnior, Daniel Júnior está lá atrás. Vai todo mundo cozinhar algo gostoso e especial para a sua amada. E claro, né? Os filhos vão receber também. Não tem problema. Então, obrigada a vocês pela confiança. E Deus os use amanhã, viu? Estamos na expectativa de um papá gostoso. Meus amados, ao longo deste mês da família, temos falado sobre o quê? Me ajudem. Vocês sabem que eu não gosto de fazer um monólogo, né, onde só eu falo. Eu gosto muito que vocês participem, porque assim a gente desenvolve, a gente aprende, a gente começa a pensar. Porque se a gente só ouve, a gente entra por um e às vezes sai pelo outro, né? E se a gente começa a refletir para falar, a gente vai gravar. Então, a gente aprende, a gente construi entendimento. Bom, me ajudem, então. O que desses... Já foram 6, né? Hoje é o 7º dia que a gente fala sobre família. O que gravou aí? Lá do primeiro final de semana. Nada gravou? Hã? O exemplo. Exemplo que devemos ser. Algum outro comentário sobre o primeiro final de semana? Proteção. Proteção. É assustador lembrar daquela imagem, né? Vocês lembram da imagem? Qual era a imagem? Era um leão atacando, né? Um animal que estava sozinho, sem família. Triste. Mas é isso que acontece. Se não tem proteção, é isso que acontece. E daí, no segundo final de semana, o que vem à memória de vocês? Presbítero Edivaldo. União do casamento. Papel de cada um. Sabe o que eu mais gostei? Vou compartilhar com vocês. Eu amei quando ele disse assim: o homem tem que ficar na frente. Ele não tem que colocar a mulher na frente para se proteger. Achei o máximo aquilo, porque a gente não para pensar. Mas não é o que acontece, gente. O nosso marido precisa ser o nosso guardião. De repente, é a mulher que é a guardiã. De valores trocados, não pode. Achei o máximo ele trazer isso, porque, na realidade, a gente vê muitas situações e acaba acontecendo isso, e não é esse o papel. E agora, recentemente, que foi semana passada, qual foi a outra aprendizagem que a gente teve? Como? Identidade da família. Desculpa, João, fala de novo? Fala, João, não ouvi. Não, mas é para falar do final de semana mesmo. Restauração. Restauração da identidade, né? O Espírito Santo ele é tão incrível que ele vem construindo esse entendimento para nós. E tudo isso cabe numa palavra que a gente colocou ali como unidade. É a unidade. Puxa, para proteger, nós precisamos estar unidos.
Para eu entender o meu casamento, fazer o papel de esposo e fazer o papel de esposa, eu preciso estar unido. Para eu ter uma identidade de família, aqui eu não estou falando de indivíduo, eu estou falando da família. A gente precisa estar o quê? Unido. E hoje a gente vai falar sobre os benefícios desta união. O que Josué disse que a gente leu lá no início da mensagem, do culto? Gente, ele não falou que só seria ele. Ele falou eu e a minha casa. Para Josué ter dito isso, ele tem que estar o quê? Unido. Se o coração dele estivesse desviado desse propósito de união, ele diria, eu servirei ao Senhor. Eles lá que sirvam os deuses dos amorreus, dos heteus, enfim, de tudo aquilo que o povo estava acostumado a servir. E aí é um ponto importante. Como que está a sua volta? Como estão todos à sua volta? Josué era o líder de uma nação, né? Eles entraram lá na Terra Prometida. E ele chamou o pessoal para a realidade. Ei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí ele obrigou as pessoas a servirem ao Senhor? Na sequência da história, o que ele faz? Ele pede para que as pessoas tomem uma decisão. Você é livre para fazer o que você quiser. E aí hoje, Jesus nos coloca sobre qual é a escolha que você quer fazer. Nós acabamos de cantar aí algo muito profundo. Muito profundo. O segundo louvor. A minha casa será uma casa de bênção. Nelas serão encontrados adoradores. E aí ele diz mais ainda no final, né? Que a minha casa será reconhecida como casa de bênção. Uma casa de oração, uma casa de bênçãos. Porque onde o Senhor e Espírito Santo habita, há prosperidade, amor e vida. E aí a pergunta, né? Como estamos unidos a pontos de entendermos e reconhecermos este papel que nós temos de adorador, de união, de perdão. Como estão as trocas? E aí a gente volta para muito aquilo que a Adriana compartilhou conosco, né? Vocês fizeram o exercício sábado? Perguntou a cor, a comida preferida? Falaram? Conversaram? Tentaram? Parabéns, tentar já é uma grande coisa. O ambiente da sua casa é um lugar onde você quer voltar? No fim do dia? A sua casa é o seu lugar seguro? Estou ficando assustada porque só eu tô. A sua casa é o seu lugar seguro? Sim. É onde eu quero estar? Sim. Lá em casa, a gente conversa sobre as nossas dificuldades? Vocês têm se sentido seguros para falar dos seus medos, das suas ansiedades? Não? Eu vi expressões de não e eu sou muito grata, viu, por essa sinceridade. Conseguimos falar sobre o que está acontecendo, gente, de verdade?
Será que eu consigo falar sem ser julgado ou eu não vou falar porque eu serei julgado? Será que meu filho consegue, minha filha conseguem se abrir com os pais? Os pais conseguem ouvir ativamente, não superficialmente, para poder orientar, cuidar, amparar. E às vezes faz parte. Vai ter que dar uma puxadinha de orelha. Faz parte. Quem nunca? Lembre-se, crianças, um dia vocês serão pais. Aí, como dizia minha mãe, você vai entender tudo isso. E é verdade. Estou entendendo tudo isso. É a vida. E a gente não consegue fugir dela. Nós não vivemos no mundo de fantasias. Aqui é a vida real. Eu gostaria de trocar com vocês uma ideia, uma brincadeira, para que a gente consiga compreender a união. Nós vamos falar de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um trio, 3 pessoas em um. É o trio perfeito. Aqui a gente traz algumas alusões a respeito do casamento, que quando tem a terceira dobra, ela fica mais forte. Essa terceira dobra é representada por Cristo nessa união. Gente, união traz o quê? Amizade? Força, é isso, força. Quando a gente vai brincar, o que a gente faz? A gente faz uma contagem, não faz? Qual é a contagem que a gente faz? Não. Vocês não sabem brincar? Não acredito. 1, 2, 3 e já. É ou não é? A gente faz 1, 2, 3 e já. Ó. O que isso quer dizer? O médico vai tirar o dente, ele faz 1, 2, 3, já. A gente, no 1, 2, 3 e já, a gente agarra toda a nossa força e vai. Já brincaram de corda que puxa de um lado e de outro? Esqueci o nome, de cabo de guerra. É 1, 2, 3 e vem aquela multidão, e, né? Um para um lado, um para o outro. 1, 2, 3 e já. Por que isso? De novo, força. Quando existe unidade, existe força. Aí a gente já falou da Trindade, que é a unidade perfeita. E aí a gente volta a falar sobre unidade. Então, uma pessoa que faz parte... Aí vou de novo, pensem aí, tá? Uma pessoa, 1, ok? A família dessa pessoa, 2. Jesus Cristo, 3. Ok? O 1, o 2 e o 3 têm força. Agora, o 1 sozinho, a gente viu lá em Eclesiastes, podem procurar aí, Eclesiastes 4, 9 ao 13. Vamos ler, vamos ler. Vai colocar aí, Maurício? Consegue? Não falei, né? Não falei. Enquanto o Maurício coloca lá pra gente procura na Bíblia mesmo. Eu tinha marcado o lugar. Luiz. Depois você entende unidade aí, tá? Encontraram Eclesiastes? Eu vou procurar. Gente, eu sei onde fica, tá? É que eu tô nervosa. Fica aqui depois de Provérbios. Pronto, achei. Eclesiastes 4.
9. De novo, olha que bonitinho. Ó. Melhor é serem 2 do que... Pois um ajuda a alcançar o próximo. Se um cair... Mas quem cair sem ter quem o ajude está em... Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma. Mas como fazer para se aquecer? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser... As 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Aí eu te pergunto, por que é tão difícil a gente compreender essa palavra? E aí a gente vai colocar dentro dessa conversa o nosso orgulho. O que é o orgulho? O que é orgulho, gente? O que é orgulho? Não aceitar ajuda, dureza de coração, o que mais? Orgulho é um sentimento ruim, às vezes. A gente está falando do pejorativo, do negativo agora, tá? Não reconhecer o erro. Olha só que bonitinho. Davi, super. Orgulho? Antipatia. O orgulho, gente, é algo ruim. Ele é destrutivo. Ele cria muros e barreiras intransponíveis. E o que isso quer dizer? O orgulho fala do ego. E quando a gente fala do ego, a gente fala do indivíduo. Eu falo de mim mesmo. E a gente ouviu várias coisas aqui que, sendo sozinho, o que acontece? A gente cai, a gente passa frio, a gente não consegue se levantar, a gente ganha até menos. Interessante isso, né? A gente ganha menos. Menos dinheiro. Quando tem mais gente trabalhando, é mais dinheiro. Quando a gente tem alguém para levantar, a gente levanta rapidamente. Quando a gente está frio, a gente é aquecido. E o que o orgulho faz, então? Ele não me deixa experimentar nada disso. Porque simplesmente eu não consigo fazer uma coisa que, a priori, é para ser simples. Mas ela é bastante complexa, porque o orgulho, se ele for forte, ele me atrapalha. Que é pedir. Olha, o pessoal está afiado. O que é perdoar, gente? Deixar o quê? Deixar o erro de lado. Só que para eu perdoar, eu preciso, ou pedir perdão, eu preciso ser humilde, reconhecer que eu falhei. Consigo fazer isso facilmente? E daí? O que acontece? Agora estou falando lá dentro de casa, hein? Lá dentro de casa, onde eu sou a pessoa mais sincera do mundo com as minhas emoções, as quais eu não as controlo, eu ponho mesmo para fora, porque afinal de contas eu estou no meu lugar, né? Aí, como eu me comporto com o meu outro? O meu orgulho está me impedindo de avançar para ter uma vida. Ali em Eclesiastes ele fala, né? Que não arrebenta com facilidade. Perdão
é algo simples. É uma palavra simples, mas que faz com que a gente se despedace do orgulho e do ego. Sem que a gente apresente as nossas vulnerabilidades, é impossível que a gente crie laços de afeto. Porque o outro percebe que, puxa, ele também falha, ela também falha. E não vem uma culpa, não vem uma sensação de perfeição que precisa imperar. E isto gera o quê? Afastamento. Nós somos muito fáceis em exigir que os outros sejam perfeitos, né? Muito. Rápidos, ágeis, em querer que exista a perfeição do outro. Mas não reconhecer que eu também sou imperfeito. E aí eu machuco, eu gero feridas, quer sejam em palavras, quer sejam em comportamentos, e isso vai gerando uma desunião. E aí a gente volta na mensagem do 1, 2, 3. E já. Pai e mãe, e aí eu erro muito. E você? Sim ou não? E você já reconheceu isso e já pediu perdão aos seus? Isso não quer dizer que você é fraco. Isso demonstra que você não é orgulhoso. E que você está aberto a gerar laços. E filhos, nós erramos? Sim, até demais, né? E o reconhecer e o pedir perdão, como que tá? Existem oportunidades, né? Então, mas hoje vocês estão aqui para a gente desenvolver isso. Porque a gente erra. E sabe o que acontece? A gente vai errar de novo. A gente vai errar de novo. E se eu não tiver o reconhecimento, parar para pensar, refletir e pedir perdão, eu vou continuar fazendo dessa falta de perdão um looping. Então está na hora de parar, né? Vamos errar por coisas diferentes e reconhecer e aprender com isso. Porque nós somos imperfeitos, nós seremos perfeitos só lá no céu. Só que enquanto isso a gente precisa treinar. E Jesus, vamos falar de Jesus? O mais perfeito de todos? O que ele fez na cruz do Calvário? Qual foi a decisão que ele tomou por mim e por você? De perdoar, de amar. Ah, falamos agora em amar. O que você tem feito lá em casa? Você tem amado? Não? Não? E como que se ama? Me deem exemplos. Como que você ama em casa? Como? Gestos, palavras, atitudes, reconhecimento, valorização, ajudando. Por quê, gente? Nós temos um mandamento. Qual é esse mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. Aí tem um outro que diz lá, pais, não gerem a ira nos seus filhos. Não os provoqueis. Tá uma coisa ligada à outra. E aí a gente tem atos de serviço, nós temos atos de comportamentos. E isso é uma cadeia positiva. Então vamos fazer um exercício? Eu e a Sueli,
moramos na mesma casa. Sueli, hoje eu não estou num bom dia, de verdade. Não conversa comigo, não me peça nada, me dê um tempo. Sueli não está nem aí. Ela quer mesmo que eu limpe, que eu lave a louça, que eu faça tudo o que eu tenho que fazer. E ela ainda fica me buzinando. Sueli é minha irmã, tá? Porque ela fez todas as atividades que ela tinha na lista lá da nossa mãe. Qual que é a nossa relação? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vocês são irmãos aí, o que vai acontecer? Vamos brigar. Vamos gerar o quê? Feridas, um abismo. Vamos gerar união na nossa casa? Vou gerar né? O ambiente vai ficar pesado, vai ficar difícil. Agora, olha só, hein? O outro lado. E isso é para a gente refletir, porque a gente não faz isso, tá? Então a gente vai refletir hoje. Sueli, não estou num bom dia, estou ruim, estou precisando de um tempo para eu organizar. Não fala comigo hoje? Me deixa quietinha? Nossa, minha irmã, tudo bem. Ai, aquelas atividades que você tem que fazer, a mamãe vai cobrar. Quando você melhorar, você faz, ou eu te ajudo. Eu te ajudo. Gente, ela vai me ajudar. O que eu criei aqui? Ela me entendeu, ela me acolheu e ela me suportará. E aí, lembra? Olha, prestem atenção. O que a gente leu ali em Eclesiastes? Quando um cair, o outro ajuda a levantar. É sobre isso, gente. São sobre gestos pequenos, gestos singelos, sutis, que fazem a diferença. Salmos 133, por favor, acompanhem comigo. E eu vou fazer de um jeito que você conhece de cor. E eu quero que você faça comigo, tá? Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Diaconisa Adriana falou que nós somos o quê, gente? Nação, sacerdócio, povo. Aí a gente vem aqui em Salmos 133 e diz assim: ó, quão bom é, o qual é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aqui a gente vai falar da união da família, tá? A gente usa muito isso para se referir, esse versículo, né? A igreja e tudo, mas aqui é a família. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas
vestes. O que isso tudo quer dizer? O que Arão era? Muito bem. Ele foi o primeiro sacerdote, certo? E o que isso quer dizer? O que o sacerdócio quer dizer? Nós só falávamos com Deus através do... Era isso, não era? E o que o óleo representa? O que o óleo provocava no Arão quando ele era lançado sobre sua cabeça? O que isso representava, hein? Ele era purificado para que ele pudesse estar diante de Deus, né? E aí, esse óleo, ele vem e ele cai sobre a barba e ele usava uma roupa. Lembram da roupa que ele usava? Era uma roupa muito especial, que é a orientação divina para aquela roupa. Naquela roupa continham várias coisas. O que eram essas coisas? As tribos. As 12 tribos. O que isso quer dizer? O óleo caía sobre a cabeça, descia sobre a barba e alcançava todas as tribos. E sobre elas estava a bênção do Senhor. Sim, Espírito Santo. E aí, olha só que lindo que Davi fala, né? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e alcança todas as tribos. E aí ele fala de novo sobre... Ele faz uma outra relação, que é com o orvalho. O que é o orvalho? É o sereninho da manhã. Fui fazer montanhismo, né? É isso, né, amor? Esses dias a gente subimos uma montanha. No outro dia eu não existia, mas eu subi. No dia anterior. Gente, é incrível. Há dias, de verdade, há dias e dias e dias não chovia. Até a metade da montanha estava seco. Não tinha nada. A partir da metade da montanha era lama. Lama. Por quê? Porque o orvalho estava muito presente ali. E aí, ele compara como o monte, como o orvalho do Hermon, que era o monte mais alto, que desce sobre os montes de Sião. E o que acontece daí em Sião, por causa desse orvalho? Gente, se tem seca, o que acontece com uma terra? Morre. Tem condições para se ter uma plantação? Se tem condições para ter um rio abastecido? Se tem condições para ter vida? Então, é sobre isso. E aí a gente fala sobre nós lá em casa. Né? Sobre nós lá em casa. Se existe um ambiente seco, o que acontece lá na nossa casa? Se não existe o óleo, o que acontece? Né? O próprio Deus na nossa casa, o que acontece? Rachaduras. É impossível. Então, se existe água, existe vida. E o mais importante de todos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para... Existe vida. Existe qualquer tipo de vida? Existe qualquer tipo de vida? Não. Existe aquela que o próprio Deus desejou para você. Uma vida de paz, de plenitude, de alegria. E isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldades.
né? A gente tem o dizer, e até na classe a gente conversou há pouco, né? Nós não temos a condição de falar de prosperidade, nessa prosperidade que o mundo prega. Ela não existe. A vida é real. Contudo, viver com um óleo e ser abastecido pela água de Hermon, que é o orvalho, isso nos faz ter vida. E isso é o como nós lidaremos com cada uma dessas situações que aconteçam na nossa família. Vou me desentender? Vou. Mas o como vai ser preponderantemente definitivo para que eu consiga sair bem ou não das tais situações. Como assim? O seu comportamento, a sua fala são determinantes para a qualidade do ambiente do seu lar. E Jesus nos ensina assim: tratai-vos com amor. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E, gente, isso não é né? A consequência disso não é um mandamento, né? As coisas não acontecem porque Jesus vai lá, olha, se alguém te tratar mal, trate mal. Se alguém te tratar bem, te trate bem. É um ciclo natural do amor. Puxa, se eu trato bem a Sueli, minha irmã, Sueli, qual vai ser a sua reação? Recíproca. Agora, se eu trato mal, Laura, se eu te tratei mal, o que você vai fazer? Vai me tratar mal. Não, é uma reação. É uma reação. Qual que precisa ser o meu comportamento? De olhar para o indivíduo. E entender que tem dias que eu não vou estar bem. Deixa claro, tá? Deixa claro que você não está bem. As pessoas não têm como adivinhar que você não está num dia bom. E o mal se paga com bem? Bom, só para as pessoas evoluídas. A gente precisa chegar lá, Sueli. Mas enquanto isso, a gente fica batendo muito. Um contra o outro, irmão contra irmão, pai contra filho, esposa contra esposo e assim por diante. E a gente cria uma guerra dentro de casa. E assim, gente, eu sinto em dizer isso para vocês, mas é muito comum. E é triste isso. Porque a gente não está vivendo a plenitude que Deus nos ensinou a viver. E questione-se. Aonde é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Puxa, eu não tenho forças. Você não está sozinho. Quais são as promessas de Deus para nós? Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Essa é uma consequência de desejar viver esta união. Não uma união de boca para fora, não uma união vazia, mas é uma união de intencionalidade, de desejo, de amor, de perdão. E aí, sobre isso, é o exercício que é necessário fazer. Baixar os nossos orgulhos. Entender que para eu viver a alegria dessas bênçãos na minha vida e uma vida de plenitude, eu preciso pedir perdão. É a chave. É a chave. E dela eu não consigo fugir. União é um conjunto de forças. E a gente já entendeu que eu sozinho não consigo. Com a minha família, sem Deus, eu não consigo. Então eu preciso que este óleo ele seja constantemente sendo usado. E eu preciso viver esse orvalho constantemente. Para que a gente possa cantar, não com hipocrisia, mas com veracidade. Ó, como é bom e agradável vivermos juntos.
Gostaria de convidar você a orar comigo nesta manhã. O plano de Deus para nós é uma vida plena, mesmo que existam as dificuldades, mesmo que existam o desentendimento, porque Ele nos ensina a amar, Ele nos ensina a viver na sua dependência, e Ele nos afirma e reafirma o tempo todo que nós somos nação santa, um povo adquirido e um sacerdócio real. E que nós temos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar a Deus no sentido de que nós não nos esqueçamos do papel que eu, como indivíduo, tenho dentro desta casa. Que eu não coloque a minha responsabilidade sobre o outro, mas que eu tenha a minha autorresponsabilidade. E, acima de tudo, que eu viva e deposite essa minha dependência em Deus. Pai amado, nós te glorificamos, nós te bendizemos e te damos, querido Deus, toda a honra, toda a glória. Senhor, o propósito, Senhor, que tens para a família é algo tão significativo, Senhor, pois são promessas de bênçãos, são promessas de vida, Senhor, e não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, cheia de alegria, cheia de realizações, cheias de expectativa, de leveza. Obrigada, Senhor, por esta promessa. Querido Deus, que nós sejamos sábios de compreender, de agarrar esta bênção, de ser, Senhor Jesus, como Jacó que não largou, que nós sejamos insistentes em lutar por isso, para viver nesta plenitude, Senhor. Se porventura em nosso lar haja, Senhor, esse desentendimento, se porventura em nosso lar haja, Senhor, essa guerra fria, que gera marcas, que geram dores, Senhor, eu clamo a Ti, Santo Espírito, que haja transformação em cada um de nós, para que nós possamos viver, Senhor, as promessas reais e eficazes. Que nós possamos, Senhor, baixar o nosso orgulho, o nosso ego e viver, Senhor, na humildade que é, Senhor Jesus, viver aquilo que o Senhor nos ensinou, porque é simples, é mais fácil, é mais prazeroso. Querido Deus, mas o mundo vem nos atrapalhar, o inimigo das nossas almas vem destruir, vem gerar muros. Querido Deus, que nós não permitamos que o inimigo tenha esse poder nas nossas vidas. Senhor, eu repreendo no Teu nome santo, Jesus, esta ação maligna que vem atrapalhar, destruir e colocar, Senhor Jesus, empecilhos para o real propósito se cumprir na vida das famílias. Senhor, eu clamo a Ti por construção de pontes, por criação de laços, por relacionamentos, Senhor, não superficiais, mas profundos. Eu clamo a Ti, Senhor, sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos pais, das mães e dos irmãos. Que haja unidade, Senhor, porque sem Ti essa unidade não é possível. Sozinho, Senhor, nenhuma unidade é possível. Querido Deus, que nós sejamos, sim, adeptos, aceitos, Senhor Jesus, da Tua orientação e da Tua correção nesta manhã. Usa-nos, Senhor, como instrumentos. E que a nossa casa, Senhor Jesus, ao mundo seja vista como uma casa de bênção, uma casa de oração, não uma casa de vergonha. Eu clamo a Ti, Senhor, fica conosco, ajude-nos neste processo, entendendo-nos que há um tempo para tudo, Senhor, e que esse seja o tempo perfeito para o tratamento do Senhor nas nossas vidas. No Teu nome santo, Jesus. Amém, querido Deus, amém.